Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui para estudar mais uma aula do discipulado. E hoje vamos estudar a 11ª lição do primeiro módulo, que tem por título O Discípulo e os Dons do Espírito Santo. Vamos fazer uma breve oração? Ó Deus, obrigado, Senhor, por poder estar aqui novamente para juntos estudarmos mais uma aula do discipulado. Pai, abençoa a pessoa que está do outro lado, que irá assistir esta lição. Que o teu amado e doce Espírito venha dar luz e entendimento para que possa absorver o máximo a respeito desta lição. E que tudo seja para a tua glória, no bendito e precioso nome do Senhor Jesus eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Diz assim o texto base. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A introdução fala assim: os dons espirituais formam a base do crescimento espiritual e capacitam o crente para o serviço. Se o exercício é fundamental, tanto na adoração como na edificação da igreja, eles podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro, os dons de revelação. Segundo, os dons de poder. E terceiro, os dons de inspiração. Então a introdução deixa bem claro aqui a importância dos dons espirituais na edificação da igreja e também na adoração. Então, como é importante os dons espirituais, que capacita o crente também para o serviço do Senhor. Porque é uma maneira de a igreja estar preparada para guerrear contra o inferno e alcançar almas para o Senhor Jesus. Tá certo? O primeiro tópico fala assim: os dons de revelação. Primeiro ponto, a palavra da sabedoria e da ciência. A capacidade de saber e de aplicar a revelação são as principais virtudes e finalidades da palavra da sabedoria e da ciência. A palavra da sabedoria e conhecimento, dado pelo Espírito Santo, que capacita o crente a perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornem inúteis. A palavra da ciência, do conhecimento, também não provém de habilidades humanas. Não é adivinhação, fenômeno psíquico, perceptivo ou telepático. E nem tampouco é resultado de um profundo conhecimento bíblico e teológico. A palavra da ciência é uma revelação sobrenatural que Deus concede aos crentes em certos momentos da sua vida, com a finalidade de socorrer os seus e manifestar a sua glória e poder. As palavras da sabedoria e da ciência se complementam. A primeira permite conhecer o segredo divino. A segunda leva o crente a aplicar corretamente os conhecimentos revelados. Eu quero ler aqui um texto antes de dar algum comentário sobre esse ponto. Eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 8. Diz assim o texto: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. Então esses primeiros dons que estão estudando aqui é a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Tá? Há uma pequena diferença entre esses dois dons. Primeiro, que a palavra da sabedoria é aquele dom do Espírito Santo que está mais focado numa pessoa que tem um conhecimento muito profundo da Bíblia. Um conhecimento muito abrangente, ao ponto de uma pessoa que sabe aplicar a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de um ensinamento. Sabe aquela pessoa que ministra a palavra com uma propriedade de ensinamento tão grande que a pessoa fica esclarecida quem está ouvindo. E às vezes é uma mensagem até simples, Ela prega de uma maneira simples, mas que ela é esclarecedora. Ela consegue atingir a mente e os corações daqueles que a ouviram. A pessoa ela vai tão profundo no texto de uma maneira tão clara que não fica dúvida, não restam dúvidas para aqueles que estão ouvindo.
E no final é um ensinamento tão prazeroso. Sabe aquela pregação que o tempo passa, que as pessoas não percebem, que os ouvintes não percebem? É um dom do Espírito Santo, a palavra da sabedoria. Já a palavra da ciência, que também às vezes chama palavra do conhecimento, é a revelação da palavra. Em outras palavras, né? É a revelação da palavra de Deus. Por quê? Esse dom é aquela situação, por exemplo, a pessoa ela vai para um culto em uma determinada igreja e chega lá, a pregação da noite, a mensagem que o pregador está pregando, vai diretamente ao seu encontro, a sua necessidade, o que está passando, o que essa pessoa está vivendo, ao ponto dela começar até a se questionar: quem falou da minha vida para esse pregador? Será que esse pregador está conhecendo a minha vida? Porque tudo que ele está pregando hoje, o que ele está falando, eu estou vivendo, é o que eu estou passando. Então, essa é a palavra da ciência ou do conhecimento. É uma revelação clara da palavra de Deus, diretamente à necessidade de alguém. Vai de encontro ao que aquela pessoa está precisando ouvir. Entendeu? Às vezes a mensagem ela pode ser coletiva, pode abranger algumas pessoas. Às vezes essa palavra ela pode abranger apenas uma pessoa. É a maneira de Deus agir. Não é que o pregador conhece o que aquela pessoa está passando ou vivendo. Não é isso. É o Espírito Santo que através da vida do pregador, ele mostrou através da palavra de Deus, deu uma mensagem para o pregador e sabia que aquela pessoa estaria naquela noite ouvindo, que vai direto à sua necessidade, o que está passando, o que está vivendo, e ali Deus fala com ele através da revelação da sua palavra. Deu para compreender? E como diz aqui o comentarista da lição, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento ou da ciência, elas se complementam, né? Uma complementa a outra. Louvado seja Deus. Vamos entrar aqui agora também no dom, o discernir os espíritos. Vamos falar agora do dom de discernir os espíritos. Diz assim: como as palavras da ciência e da sabedoria, o dom de discernir os espíritos é a capacitação sobrenatural do Espírito Santo que permite conhecermos a natureza e o caráter dos espíritos. Ajuda o crente a separar o falso do verdadeiro, o puro do impuro, o santo do pecador, o joio do trigo e especialmente a intenção dos corações. Eu quero ler aqui um texto de 1 João capítulo 4, versículo 1. Diz assim, 1 João 4, 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então esse dom de discernir os espíritos é onde o Espírito Santo concede à pessoa a capacidade de separar o puro do impuro, o certo do errado, o trigo do joio. Ou seja, não permitirá o engano. O apóstolo Paulo ele tinha um dom de discernir os espíritos. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16 ao 18, ele estava na cidade de Filipos, pregando o evangelho, quando tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, E quando Paulo passava, mais seu companheiro de viagem, Silas, ela dizia assim: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo que estão pregando a salvação. E por isso se estendeu várias vezes ela falando isso. A mensagem desta jovem estava correta, de fato eles eram servos de Deus que estavam pregando a mensagem da salvação. Porém, a fonte dessa revelação que estava falando isso não vinha de Deus, não vinha do Espírito Santo, era um espírito maligno, um espírito de adivinhação. E chegou um dia que Paulo ficou tão incomodado com essa jovem falando isso sempre, para ele ouvir, chegou um dia que Paulo disse assim: eu te desconjuro que saia dela em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que esse espírito de adivinhação que estava vindo dessa jovem, ele deixou ela. E a partir dela não passou a adivinhar mais nada. Olha só. Se não fosse uma pessoa que tivesse dom de discernir os espíritos, achava que aquilo vinha de Deus. Mas Paulo, como tinha o Espírito Santo e o dom de discernir os espíritos, ele sabia que a revelação que estava trazendo aquela jovem não era do Senhor, não era do Espírito Santo, era um espírito mau, um espírito de adivinhação que estava na vida daquela jovem. Tá certo? Então, por isso que a igreja precisa do dom de discernir os espíritos, porque, como diz 1 João 4, 1, muitos falsos espíritos têm se manifestado, têm aparecido.
né? E precisamos provar os espíritos. Então, para a igreja não ser enganada, o dom de discernir os espíritos tem que estar em evidência, tem que estar em atividade, tem que se manifestar na igreja de Cristo. Então, esse aqui é o primeiro tópico. Esse tópico falou dos dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o dom de discernir os espíritos. Vamos entrar no segundo tópico. Vamos falar agora sobre os dons de poder. Primeiro ponto, os dons de curar e a operação de maravilhas. Os dons de cura são concedidos como uma solução divina capaz de amenizar o sofrimento humano através da fé em Jesus Cristo. Todas as enfermidades estão sujeitas à cura divina. Deus, de um modo sobrenatural, comunica saúde e força aos corpos afligidos. Então, os dons de curar, ou dom de cura, é um dom do Espírito Santo que se manifesta curando todas as enfermidades. Eu quero dizer para você que todas as enfermidades estão sujeitas ao poder de Deus, ao poder divino. Por mais que tenha doenças que a própria medicina não encontrou cura, por exemplo, a AIDS, que não tem cura, né? Certo tipo de câncer, por mais que existe alguns até um tratamento, só que nem sempre o tratamento é eficaz para manter aquela pessoa com vida ou ela vencer o câncer. Para Deus, todas as doenças estão debaixo do seu poder, são sujeitos de cura. Isso é um dom do Espírito, é um dom de curar, que manifesta através do Espírito Santo na vida daquela pessoa, e a pessoa, através do Espírito Santo, cura as pessoas doentes. Ele ora e o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, opera uma cura, né? E por isso que existem relatos e testemunhos de pessoas sendo curadas de câncer, até mesmo de AIDS e de outras doenças, porque é um dom do Espírito Santo que se manifesta através de pessoas usando para esta finalidade. Deixa eu dar aqui uma prova bíblica. Em Atos capítulo 3, a Bíblia relata que Pedro e João iam para o templo orar. O templo da época existia várias portas, entradas, e uma delas era a porta chamada Formosa. E na entrada da porta chamada Formosa tinha um mendigo, um paralítico que ficava ali exatamente naquela porta, pedindo esmola das pessoas que entravam por ali. E quando Pedro e João entrando, ele também fez sinal, pediu esmola deles. Pedro e João, a Bíblia relata, Pedro disse que ele disse assim para o paralítico: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro tomou ele pela mão, pôs ele de pé, e a Bíblia diz que os seus pés, tornozelos se firmavam, ou seja, aquele homem que era paralítico, ele passou a andar. E a partir dali ele começou a se alegrar, dar glórias a Deus, e entrou no templo adorando ao Senhor. E ali foi uma cura instantânea que foi realizada ali, através das vidas dos servos do Senhor, pelo Espírito Santo. Porque quem curou foi o Espírito Santo que estava na vida dos apóstolos. Ok? Vamos continuar. A operação de maravilhas é um dom chamado de operação de milagres, prodígios e sinais, que constituem manifestações especiais do poder de Deus que fogem às limitações humanas. São superiores e inexplicáveis. Ele demonstra o poder de Deus na realização de coisas miraculosas e extraordinárias. Na operação dos poderes sinais que se envolvem os milagres, o Supremo Senhor apenas usa de forma que Ele quer as leis e forças por Ele mesmo criadas em socorro de seus filhos. Então, em paralelo ao dom de cura, existe o dom de operação de maravilhas ou operação de milagres, que é um dom que está acima do dom da cura. Deixa eu dar um exemplo desse dom. Esse dom funciona assim. Por exemplo, a pessoa nasceu sem um antebraço, Deus ele cria um antebraço. A pessoa nasceu sem uma perna, Deus cria uma perna. Do nada. É o poder de Deus. Então, dessa forma, o poder de Deus se manifesta desta maneira. O dom de operação de maravilhas faz que não só aquele membro esteja doente, na verdade, Deus cria um membro que não existe para manifestar o seu poder. Aleluia! Esse é o dom de operação de maravilhas ou operação de milagres. O terceiro dom é o dom da fé. Implica na capacidade espiritual e sobrenatural que conduz o crente a confiar em Deus, a fim de realizar proezas em nome do Senhor.
Existe a fé natural exercitada nas atitudes comuns do dia a dia, como tomar um ônibus, um avião, crendo que vai chegar ao destino. Todo mundo tem a fé natural, crentes e descrentes. A fé para a conversão, quando você creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, exercitou a sua fé para ser salvo. Há também a fé que se refere ao crente que crê e confessa e desenvolve através da meditação e estudo da palavra de Deus. Mas no caso do dom, é a fé sobrenatural capaz de movimentar os dons de curar e a operação de maravilhas. Então, o dom da fé é diferente de outro tipo de fé, porque existem vários tipos de fé, de vários níveis de intensidade. Por exemplo, existe a fé comum, onde a pessoa entra num avião e ele acredita que o avião vai flutuar, né, ali pela gravidade, vai chegar ao destino dele, é a fé comum. Ele vai subir numa bicicleta e a gravidade vai sustentar, ele não vai cair. Essa é a fé comum. Existe a fé para a salvação, quando a pessoa ouviu o evangelho, creu e confessou a Cristo, né? Que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Existe aquela fé que você adquire meditando na palavra de Deus, lendo ela a cada dia. Só que o dom da fé é outro nível, é o próprio Espírito Santo que concede à pessoa. E a pessoa que tem esse dom, conforme diz aqui o comentarista, ele pode movimentar os dons da cura e da fé. Por mais que a pessoa não tenha o dom da cura ou o dom da operação de maravilhas, ele, pelo dom da fé, ele pode ser usado desta maneira. Ou seja, ele tem tanta fé que ele pode orar uma pessoa doente e Deus curar. Entendeu? Porque é um dom, é uma fé, assim, sabe, inexplicável. A pessoa que tem um dom da fé é também um dom do Espírito Santo. Esse é o segundo tópico, é os dons de poder. Vamos entrar no terceiro e último tópico. Vamos falar sobre os dons de inspiração. Primeiro ponto, o dom de línguas e de interpretação. A Bíblia faz menção das línguas estranhas como sinal do batismo no Espírito Santo e também como uma concessão especial, chamada de variedade de línguas ou simplesmente dom de línguas. Para que este edifique a igreja, é necessário que haja interpretação. Caso contrário, só a pessoa que fala se edifica. O dom de interpretar, portanto, complementa o dom de variedade de línguas e deve seguir estas manifestações para que toda a igreja seja edificada. Antes de dar um comentário aqui nesse ponto, eu quero ler aqui um texto de 1 Coríntios, capítulo de número 14, né, onde fala muito bem sobre esses dons. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14, eu vou ler alguns versículos salteados. Eu vou ler o versículo 14, 13, o 18, o 28 e o 39 ao 40. Vamos lá. Primeiramente, o versículo de número 13. Diz assim: pelo que falo em língua estranha, ore para que possa interpretar. Versículo 18. Dou graças ao meu Deus porque eu falo mais língua do que todos vós. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, este esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 39 e 40. Portanto, os irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aqui fala sobre o dom de língua e interpretação. Quando se fala em língua, a Bíblia diz que a pessoa que ora em língua edifica a si mesmo. Com a interpretação, a igreja é edificada. Todos são edificados. Então, nesse ponto aqui, nesse texto, há algo um pouco polêmico. Porque Paulo, em algum momento, ele fala que se não houver intérprete, que esteja calado na igreja. Então, dá uma impressão que parece que Paulo está dizendo que se não houver o dom de interpretação das línguas estranhas, que ninguém fala em línguas estranhas. Mas, na verdade, não é isso que Paulo está falando. No versículo 28, mesmo Paulo fala que ele fala mais línguas do que todos. E no versículo 39, Paulo diz, não proibais falar em línguas, mas faz tudo com decentemente ordem. Então vamos analisar o contexto. A igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons espirituais. 1 Coríntios 1,7, Paulo fala isso, deixa bem claro. E existia uma confusão na hora do culto, a liturgia do culto, porque um falava em línguas, outro profetizava, então existia uma bagunça. Então Paulo ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele procura dar uma ordem no culto, uma liturgia. E existiam muitos profetas, muitos. Então Paulo diz, olha, irmãos, é melhor que fale 2 ou 3 línguas, que haja intérprete. Mas, em nenhum momento, Paulo está falando que isso é uma doutrina que tem que ser seguida por todas as denominações e por todas as igrejas. Não, irmãos. Em nenhum momento.
Ao contrário, Paulo deixa bem claro no final: não proíbam ninguém de falar de línguas estranhas, faça tudo se com decência e ordem. Entendeu? O que não é correto, na minha visão, no meu ponto de vista, por exemplo, a pessoa está pregando ali, o pregador ele fala mais línguas estranhas do que fala em português, por exemplo. Não, tem um momento da língua estranha, mas tem um momento de pregar a mensagem. Porque só falar em língua só vai edificar a vida do pregador e os ouvintes, como é que eles vão entender o evangelho? Tá certo? E o dom de interpretação de língua, ele complementa o dom de línguas. O que é interpretação? A pessoa está falando línguas estranhas, o Espírito Santo dá para uma pessoa o dom de passar aquelas línguas estranhas para o português. Então, a pessoa está falando línguas estranhas aqui, o Espírito Santo dá para o outro lá a interpretação e ele vai falando o que o irmão está falando em línguas para o português. E aí todos os irmãos entendem, né? Toda a igreja entende e todos são edificados. Segundo ponto, o dom de profecia. Profetizar como dom é falar aos homens em nome do Senhor Deus, com a finalidade de edificar, exortar e consolar. O que fala em línguas fala a Deus, a não ser que haja intérprete. O que profetiza fala aos homens, da parte de Deus. A profecia é o único entre os dons sujeita ao julgamento da igreja. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 14, 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia, ela vai seguir esse método, essa metodologia. Vai exortar, edificar e consolar. Esse é o foco da profecia. Ok? A profecia é o único dom sujeito ao julgamento. Né? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,20, não desprezei as profecias. Mas a Bíblia também diz no versículo 21, examinai tudo e retei o bem. Ou seja, não é que você vai deixar de crer na profecia, não podemos desprezar, porém nós temos que examinar, não temos que aceitar tudo. Porque nem toda profecia vem de Deus. Eu acredito em profecia, eu acredito nos dons espirituais, mas eu reconheço que existem falsas profecias. Pessoas que usam até o nome de Deus para falar o que Deus não está falando. Por exemplo, que tipo de profecia estou falando? Esse dom, está falando, a pessoa está falando línguas estranhas e começa a dizer assim, olha, Deus manda te dizer, então assim diz o Senhor. Então ele está falando aquela mensagem, dando a atribuição que é Deus que está ali usando para falar, ou para a igreja, no coletivo, ou para uma pessoa. Então o que é que acontece? A Bíblia fala, não despreze as profecias, mas examinar. Então às vezes acontece que a pessoa está falando algo que de fato é de Deus e se confirma. Mas às vezes acontece que a pessoa está usando o nome de Deus e até o nome do Espírito Santo para falar o que Deus não está falando. Profecia de si mesmo, profecia da sua própria vontade, da carne. Entendeu? Nós temos que ter muito cuidado. Porque a verdadeira profecia, irmão, ela se cumpre. Entendeu? Se Deus ele falou, vai se cumprir. Agora, se foi do homem, se foi do coração, da vontade daquela pessoa, se foi da carne, né? Se foi de procedência até maligna, ela não se cumpre. Porque Deus não é homem para que minta. Então nós temos que ter cuidado. Não desprezar as profecias, mas examinar. Principalmente, quem é um profeta? Quem é a pessoa que está entregando a profecia? Qual é verdadeiro? O testemunho dele? Isso também tem que ser levado em consideração. Ok? Vamos lá, vamos entrar nas 5 perguntas da lição de hoje. Primeira pergunta. Como o dom da ciência e o dom da sabedoria se complementam? Como eles se complementam? Segunda pergunta. O que o crente pode fazer com os dons de poder? Quais são os dons de poder? Me responda. Terceira pergunta. O que são operação de maravilhas? Ou seja, como funciona o dom de operação de maravilhas? Eu expliquei. Quarta pergunta. Qual o principal propósito da profecia? Qual o principal propósito da profecia? São 3. E eu falei também na lição de hoje. E última pergunta. Quem recebeu o dom de variedade de línguas, que outro dom deve pedir a Deus? Qual é o dom que complementa o dom de variedade de línguas? Foi falado aqui na lição de hoje, tá bom? Então, gente, na próxima lição, nós vamos estudar sobre o discípulo e o fruto do Espírito Santo. O discípulo e o fruto do Espírito Santo. Desde já agradeço pela tua atenção, que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, se assim Deus permitir.